Lei 8397 de 92, institui a medida cautelar fiscal e dá outras providências. Artigo 1º. O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias. Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos 5, a linha B e 7, artigo 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário. Artigo 2º. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo do crédito tributário ou não tributário, quando o devedor, sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. 2. Tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação. 3. Caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens. 4. Contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. 5. Notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade, põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros. 6. Possui débitos, inscritos ou não em dívida ativa, que somados ultrapassem 30% do seu patrimônio conhecido. 7. Aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei. 8. Tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta pelo órgão fazendário. 9. Pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito. Artigo 3º. Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial: 1. Prova literal da constituição do crédito fiscal. 2. Prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente. Artigo 4º. A decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Parágrafo 1º. Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que, em razão do contrato social ou estatuto, tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo a. do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício, b. do inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos. Parágrafo 2º. A indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador. Parágrafo 1º. Desde que seja capaz de frustrar a pretensão da Fazenda Pública. Parágrafo 3º. Decretada a medida cautelar fiscal, será comunicada imediatamente ao Registro Público de Imóveis, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e às demais repartições que processem registros de transferências de bens, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a constrição judicial. Artigo 5º. A medida cautelar fiscal será requerida ao juiz competente para a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo único. Se a execução judicial estiver em tribunal, será competente o relator do recurso. Artigo 6º. A Fazenda Pública pleiteará a medida cautelar fiscal em petição devidamente fundamentada que indicará: 1. O juiz a quem é dirigida. 2. A qualificação e endereço, se conhecido, do requerido. 3. As provas que serão produzidas. 4. O requerimento para citação. Artigo 7º. O juiz concederá liminarmente a medida cautelar fiscal, dispensada à Fazenda Pública de justificação prévia e de prestação de caução. Parágrafo único. Do despacho que conceder liminarmente a medida cautelar, caberá agravo de instrumento. Artigo 8º. O requerido será citado para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. Parágrafo único. Conta-se o prazo da juntada aos autos do mandado,
A. De citação devidamente cumprido. B. Da execução da medida cautelar fiscal quando concedida liminarmente. Artigo 9º. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido como verdadeiros os fatos alegados pela Fazenda Pública, caso em que o juiz decidirá em 10 dias. Parágrafo único. Se o requerido contestar no prazo legal, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, havendo prova a ser nela produzida. Artigo 10. A medida cautelar fiscal decretada poderá ser substituída, a qualquer tempo, pela prestação de garantia correspondente ao valor da prestação da Fazenda Pública, na forma do artigo 9º da Lei 6.830 de 1980. A Fazenda Pública será ouvida necessariamente sobre o pedido de substituição no prazo de 5 dias, presumindo-se da omissão a sua aquiescência. Artigo 11. Quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, deverá a Fazenda Pública propor execução judicial da dívida ativa no prazo de 60 dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa. Artigo 12. A medida cautelar fiscal conserva sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na pendência do processo de execução judicial da dívida ativa, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão em contrário, a medida cautelar fiscal conservará sua eficácia durante o período de suspensão do crédito tributário ou não tributário. Artigo 13. Cessa a eficácia da medida cautelar fiscal. 1. Se a Fazenda não propuser a execução judicial da dívida ativa no prazo fixado no artigo 11 desta lei. 2. Se não for executada dentro de 30 dias. 3. Se for julgada extinta a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. 4. Se o requerido promover a quitação do débito que está sendo executado. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da medida, é defeso a Fazenda Pública repetir o pedido pelo mesmo fundamento. Artigo 14. Os autos do procedimento cautelar fiscal serão apensados aos do processo de execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Artigo 15. O indeferimento da medida cautelar fiscal não obsta a que a Fazenda Pública intente a execução judicial da dívida ativa, nem influi no julgamento desta, salvo se o juiz, no procedimento cautelar fiscal, acolher a alegação de pagamento, de compensação, de transação, de remissão, de prescrição ou decadência, de conversão do depósito em renda ou qualquer outra modalidade de extinção da pretensão deduzida. Artigo 16. Ressalvado o disposto no artigo 15, a sentença proferida na medida cautelar fiscal não faz coisa julgada relativamente à execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Artigo 17. Da sentença que decretar a medida cautelar fiscal caberá apelação, sem efeito suspensivo, salvo se o requerido oferecer a garantia na forma do artigo 10 desta lei. Artigo 18. As disposições desta lei aplicam-se também ao crédito proveniente das contribuições sociais previstas no artigo 195. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as disposições de contrário.